Olá, está começando mais um programa Paróquia Entrevista. E hoje aqui conosco está o Marcos. Ele que vai falar um pouco sobre o projeto Eco Guaricana, daqui de São José dos Pinhais. Também vai estar contando um pouco da prática do ecoturismo. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luana. Muito obrigado pela oportunidade no canal da paróquia. Marcos, então conte pra gente, para o pessoal de casa, o que que é o Eco Guaricana e como que você iniciou nesse projeto. Basicamente, eu sou proprietário de chácara há 40 anos. Meu pai comprou quando eu tinha 4 anos de idade. A chácara está localizada na 376, em direção à Serra da Guaricana, na Estrada Velha da Guaricana. É 25 quilômetros do centro de São José dos Pinhais. E o meu envolvimento com essa área de ecoturismo vem da questão de eu ser criança e todo fim de semana estar na chácara com meus pais. O meu pai já é falecido, mas eu sempre fui aquele filho que falava em ir para a chácara e eu acordava às 6 horas da manhã. E eu só fui saber que a chácara está localizada numa região de Mata Atlântica, numa região que tem a usina hidrelétrica da Chaminé, tem a usina hidrelétrica da Guaricana, mais velho. Então, mais ou menos em 2003, que um amigo meu montanhista me convidou para passear pela região lá da minha chácara. E daí, mais velho, Luana, que eu descubro que a região de São José dos Pinhais, de Mata Atlântica, que do centro de São José, com Araucárias, até a Serra do Mar, Guaratuba. Então, foi daí que iniciou o projeto Eco Guaricana. Em 2003 a gente começou a fazer algumas incursões, em área de mata, questão de amigos, assim. E daí iniciou entre nós a vontade de começar a trabalhar com ecoturismo. Até a famosa Cachoeira dos Ciganos, que fica na região da Guaricana, eu acabei dando o nome junto com o Álvaro, um amigo meu, porque a gente passou as fotos e o pessoal da prefeitura colocou no livro de turismo. E daí eles me ligaram e perguntaram, o que tem lá mesmo na queda d'água do rio Guaratubinha? Eu falei assim, tem uma comunidade de ciganos que volta e meia eles estão acampando lá. Colocaram como título Cachoeira dos Ciganos. É em área particular, mas o acesso pelo rio Guaratubinha, as pessoas vão até a cachoeira, né? É a cachoeira mais famosa de São José dos Pinhais. E como que as pessoas podem estar participando do Eco Guaricana? E daí nessa de fazer trilhas com amigos, chegou o momento de formalizar a marca Eco Guaricana como passeios de ecoturismo, não só em São José dos Pinhais. É algo que eu não imaginei que ia acontecer. De ser dono de chácara, donos de outras áreas começaram a me procurar com interesse em preservação, porque se não tiver a preservação à natureza, até é muito bacana o cenário de vocês aqui de bambu, assim, isso é bem legal. Então, se não tem preservação da natureza, não tem ecoturismo. E para ter ecoturismo, tem que ter preservação de natureza. E daí a gente estabeleceu com donos de chácaras, também em Curitiba e agora em Piraquara, esse interesse, esse movimento de receber pessoas. Que aquele valor que a pessoa está pagando para estacionar o carro, tomar um café, fazer um passeio, aquele valor não é apenas do benefício dela com a natureza. Também tem a ver com deixar o lugar bonito, a questão de projetos ambientais como fossa ecológica, que é bem importante a questão do esgoto, para que outros possam usufruir. Então a Eco Guaricana ela iniciou há 6 anos com passeios de bike, com cafés, com trekking, enfim. A gente foi estabelecendo uma série de passeios e é muito legal, Luana, assim, que as pessoas entenderam a proposta de uma imersão na natureza. Porque tem a ideia também de preservar, né? Sim, porque tem a ideia de preservar o ambiente também, de estar com contato com a natureza. Também tem que pensar em deixar para o próximo. Até a gente estava conversando um pouquinho antes sobre como São José dos Pinhais é uma cidade muito rica em natureza. Volto a falar que quanto mais eu me enfio na mata, mais a gente vê o cateto, tá? Aquele porco do mato lá, com a família dele, é incrível. E assim, a gente já recebeu uma vez 70 pessoas que vieram em 2 ônibus de 35 lugares, chegaram, tomaram café, saíram para fazer uma caminhada de 12 quilômetros conosco, ali na região da Estrada Velha da Guaricana, perto do pedágio da 376, que é onde seria o início da Guaricana, em direção a Guaratuba. E os banheiros ficaram limpos. Então, às vezes a pessoa pensa, assim como dono de chácara, né? Mas eu vou receber 70 pessoas e vão fazer uma hora das bagunças. Eu notei já, Luana, assim, quem vai em direção a essa imersão na natureza
tem um maior cuidado consigo, com o que faz e com o que deixa. É bem Já tem uma interessante. consciência sustentável, então. A gente nota essa vantagem assim de trabalhar nesse setor. E eu, por ser a Serra da Guaricana, porque você tem a chácara ali, por isso que começou. A nota da Copel é a Estrada Velha da Guaricana número 500. E Por isso que o nome se deu do Eco a Eco Guaricana. Guaricana vem ali da questão da localização da chácara. E 500 porque é o início da Guaricana. E a Estrada Velha da Guaricana ela vai em direção a Guaratuba, chegando até o Castelhanos. Então são cerca de 40 quilômetros de extensão. Eu estou no início de 40 quilômetros. E esse grupo que você comentou, que receberam, foi o segundo encontro do projeto? Daí O assim, que o pessoal achou? essa questão dos encontros agora se estabeleceram também com a participação de profissionais da área ambiental. Então, a gente também começou a desenvolver alguns encontros com a participação de biólogos, com a participação de representantes de ONGs, representantes de institutos ambientais. É bem interessante que as pessoas querem passear, querem se divertir, porque o lazer é importante, até porque o banho de floresta é uma oxigenação na parte do emocional, né? E com o passar do tempo, a Eco Guaricana começou também a desenvolver parcerias para encontros voltados à sustentabilidade e ecologia. E você comentou que tem cachoeira, e o que mais que tem para a pessoa que vai fazer esse passeio, esse Assim, São ecoturismo? José tem uma grande vantagem. A gente tem o Taquaral, que é a região de Zaniolo, Campina do Taquaral, onde você pode desenvolver caminhadas de bike, a pé, usufruir do contato com a natureza. Num nível de dificuldade considerado até fácil. Você tem ali Mergulhão, Murici, né, Colônia Mergulhão, Caminho Mas do o Vinho. turismo rural, que o São José é conhecido, né? Que é a parte de turismo rural, mas você pode também fazer ecoturismo. Tem que dividir um pouco o que é turismo rural do que é ecoturismo, porque a situação ela acaba se misturando, né? Muitas vezes o perfil do turismo rural ele quer chegar, quer andar a cavalo, quer comer e quer ir embora. Muitas pessoas do ecoturismo querem dormir para escutar a natureza à noite, que à noite a natureza é extremamente barulhenta, né? Não é porque está no mato que não tem barulho. Então são questões de perfil de quem vem para São José pelo turismo rural e quem vem para o ecoturismo. A grande vantagem do ecoturismo é que as pessoas vêm de longe mesmo. No turismo rural há um certo limite de distância que as pessoas querem percorrer. No ecoturismo, se falar que tem onça, eu já fiz foto de pegada de onça ali na Guaricana, que a gente chegou na Anhandara Guaricana 2, 3 horas depois que a onça passou. Então, se falar para pessoas, por exemplo, holandeses, alemães, que existem esses animais, eles vêm atravessando o Atlântico para cá. Então, São José tem níveis de imersão na natureza para quem está começando a caminhar, para quem está querendo pedalar 10 quilômetros, 12 quilômetros, para quem quer fazer, de repente, 160 quilômetros de Curitiba até Guaricana, Castelhanos. Então, tem demanda para todas as possibilidades de aventura e lazer. E a Eco Guaricana ainda é particular, foi o que você comentou, É uma isso? marca que eu criei, né, e a Uhum. gente trabalha com ecoturismo e educação ambiental. De setembro até próximos dias, a gente já recebeu 600 crianças, incluindo escoteiros. E até alguns colégios que nos procuraram, que a gente atendeu, na imersão à natureza, esses colégios, 2 colégios inclusive têm chácaras. Mas a gente passa para eles tudo que é a parte pedagógica, na atividade que a gente realiza com as crianças, e mesmo esses colégios que têm chácara, vêm para estar com a gente. As crianças, a partir de 2, 3 anos, eu não sou especialista em criança, mas a criança pequena, muitas vezes, ela tem o seu centro de gravidade em direção ao chão. E a partir de 2, 3 anos, eles começam a cada vez olhar mais para cima. Então, a partir de uns 3 anos de idade, você colocar uma criança na floresta, uma floresta de mata nativa, é incrível como ela descobre um mundo muito grande, de árvores, de espécies, de pássaros. Então, a Eco Guaricana começou ali como ecoturismo, mas cada vez mais a gente está entrando também na parte de educação ambiental com crianças. E tem até um projeto de se tornar um Parque Nacional do Eco Guaricana? Recentemente a gente teve a presença de representantes do Instituto Chico Mendes, porque assim, existe o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. O Parque Nacional do Guaricana foi criado em 2014, via decreto federal e decreto estadual. A questão da abertura do Parque Nacional do Guaricana para público demanda ainda muito de trabalho e estudo, os planos de manejo, até porque é uma área de 40 mil hectares. A antiga Fazenda Bamerindos,
porque houve o encerramento das atividades da instituição financeira e que a outra instituição inglesa que comprou o Bamerindos não quis ficar com aquela área. Então são cerca de 10, se não me engano, 10 mil hectares. E aquela parte de São José, onde existia a fazenda Bamerindos, foi incorporada pelo IBAMA e se transformou num parque nacional do Instituto Chico Mendes. Como é uma área de preservação muito interessante, eles também colocaram a parte de Guaratuba, no Parque do Guaricana, e a parte de Morretes. Então, a natureza ela não tem fronteira. É um parque nacional estabelecido em 3 cidades. A grande vantagem de São José dos Pinhais é que está localizado do lado da capital. E o parque nacional mais próximo de Curitiba é em Foz do Iguaçu, porque os outros parques são no litoral, são os parques marinhos. Então, São José vai ter a oportunidade de estar como porta de entrada de um parque nacional ligado ao Instituto Chico Mendes, de cerca de 40 mil hectares. E a parte assim, governamental tem apoio para vocês que estão assim nesse projeto? Tudo começou ontem. Eu falo ontem porque assim, é muito recente. São José se estabeleceu como um dos lugares mais interessantes de turismo rural, mas o ecoturismo existe essas particularidades de perfil de usuário. Então a gente tem falado que o ecoturismo em São José dos Pinhais ele ainda é um bebezinho. Existe uma série de situações que tem que se estabelecer. Principalmente porque como as pessoas se deslocam, há a questão da noite, da pernoite. Né? São José tem muitos hotéis, mas na área rural ainda existem poucas pousadas. É um mercado ainda muito pequeno, que com a proximidade de São Paulo e também a questão do turismo sul-americano e também com o turismo internacional, e principalmente com a abertura do Parque Nacional do Guaricana, quem sabe 2020, Aumente também, 2022, né? 2024, até eu fui passar o ano novo do lado do Parque Nacional Aparados da Serra e tem o Parque Nacional da Serra Geral na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Quando o Parque Nacional da Serra Geral foi criado, acho que em 92, imediatamente a visitação a esse parque fez com que naquela divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que eu fui até Praia Grande, a cidade de Praia Grande. Não é praia, é 40 quilômetros para dentro dos cânions. Lá tem o cânion Itaimbezinho. E naquela região lá se estabeleceram muitas pousadas, muitos campings, muitos pequenos hotéis, muitas casas de locação de casa. Você loca a casa inteira. Você vai com a tua família lá, você passa o fim de semana ocupando uma casa como se fosse o chamado Airbnb. Então é um exemplo para nós esse parque, que é o Aparados Parque Nacional da Serra Geral, que ele se estabelece ali na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e imediatamente se forma todo um mercado de ecoturismo. O que deve acontecer também aqui em São José, Guaratuba e Morretes, por causa do Parque Nacional do Guaricana. E assim, você pode dizer que também é uma tendência o ecoturismo agora no mundo atual. A gente nota, no caso da Reserva Irumã, lá em Santa Felicidade, a gente tem o banho de floresta. Então é um café que as pessoas vão para dentro de uma floresta. Tem a araucária mais antiga de Curitiba, uma araucária de 400 anos. A Federal já fez estudos e ela dá pinhão ainda. Aquela árvore dá pinhão. Uma araucária muito grande. Araucárias daquele tamanho são encontradas em Guarapuava, em outros lugares. Assim. E com a questão do dia a dia, as pessoas passam a ter uma certa carência emocional de contato com a natureza. Porque nós somos formados por questões orgânicas, né? E cada vez mais as pessoas estão buscando o contato com a natureza. Seja uma planta no seu apartamento, ou seja, sair para um parque, pode ser até uma pequena praça de esquina, e ficar sentado, tomar um sorvete. As pessoas, é muito comum tirarem o calçado e colocarem os pés à terra. Então, assim, a tendência é que a parte emocional seja preenchida pela natureza. Então, a gente nota um grande mercado surgindo para quem trabalha nessas áreas afins, com técnicas como biologia, arquitetura, agrimensura, engenharia florestal. Esse é o pessoal que já está trabalhando muito e com muita demanda. Dificilmente você encontra um engenheiro florestal desempregado. É raro. Se acontecer, talvez por outros motivos, né? Então, essa questão que você falou, Luana, assim, do mercado, das pessoas buscarem esse contato com a natureza, ela se estabelece a partir do momento que as pessoas precisam disso. Porque nós somos também formados de questões ligadas à natureza. Né? Somos orgânicos.
E até assim, Marcos, você viu o nosso projeto aqui, o nosso estúdio, feito com bambu? Queria que você comentasse Fe- um pouco, né? feito Você de, também é feito bem de mato, chegado né? nesse material, né, do bambu. Conta um E, pouco e pra te falo que gente. assim, eu sou formado em comunicação social pela PUC, faz 20 anos, né? Eu não sou da área ambiental, assim, eu sou uma pessoa que não era da área ambiental, que começa a se relacionar com pessoas da área ambiental, que se apaixona por questões ligadas à natureza. E é muito bacana, assim, vocês como canal aqui, o canal da paróquia, estar dando essas oportunidades e com um estúdio feito de bambu, né? Até assim, Que é para as mato, né? pessoas conhecerem a nossa cidade, né, São José dos Pinhais, que também não é só o centro, só shopping, tem outras diversões É. que as pessoas podem estar participando. Na hora da natureza, se veja, São José tem 900 quilômetros quadrados. É o dobro de Curitiba, em extensão territorial. O lado esquerdo da 376 com a 277 se conecta com Morretes e Guaratuba. Já o lado direito de São José, sentido sul, é Tijucas. Então, quando você vê algumas placas assim passando o pedágio Bem-vindo a Tijucas, as pessoas têm a ideia que São José já acabou. Mas São José terminou, em termos de território, do lado direito da 376, sentido Joinville. Mas do lado esquerdo Ainda São José. é São José. Então, do Boqueirão com São José até lá, Guaratuba, são 900 quilômetros quadrados, o dobro da capital. E tem toda a parte de preservação também, quando a gente está descendo o litoral. Tem a APA Estadual de Guaratuba, que foi criada para reunir toda essa biodiversidade de Guaratuba com São José dos Pinhais e Morretes. Tem um monte de gente sim, que eu posso até futuramente indicar, faço questão de agradecer a Viviane também. Por exemplo, a Maria Angélica Maroca, historiadora. Não sei se ela já teve a oportunidade de vir aqui falar do desenvolvimento da questão da cultura ítalo-polonesa de São José. E tem aquela parte de São José na 277, do pedágio ali que vai para Paranaguá, que é a conexão com o caminho do Arraial. Então, o famoso caminho do Itupava, que se inicia ali em Quatro Barras, ele tem uma parte. Né? Ele tem uma parte de São José dos Pinhais. E a Maria Angélica Maroc, ela foi, como historiadora, em algumas chacras, na região da 277, em São José dos Pinhais, que essas chacras ainda têm o paralelepípedo, no caso, pedra, que foi cortado pelos escravos. Original ainda. Original, e tá lá. Ela falou, Marcos, é muito engraçado. Você está andando assim pela chácara, daqui a pouco tem um pouco de diminuição da mata primária, assim. E daí tem lá aquele monte de paralelepípedo, com um pouco de mato entre as pedras, assim. Pedras que foram feitas por escravos lá no final dos séculos, né? Então, São José tem essa questão histórica, ou seja, não só o que a gente está descobrindo em São José, do ponto de vista de ecoturismo, mas também é bem importante a questão da cultura, da formação, do tropeirismo e o São Joséense. Né? Que São José é um pouquinho mais velho que Curitiba em termos de município, né? Uns 4, 5 anos de diferença. Então, tem toda uma questão da história são-joséense, do tropeirismo são-joséense, que tinha a ver com o porto de São Chico, Santa Catarina. Daí vem a criação do porto de Paranaguá, que passa a aumentar o fluxo de transporte com a capital. Então, São José passou a ter uma diminuição da sua produção, de escoamento de produção por causa do porto de Paranaguá, e daí Curitiba cresce. Então tem toda uma parte histórica assim que tem que ser revelada, tem que trazer, ser estudada, né? Ser estudada, e para que as crianças, volto a falar em criança, eu gosto muito dessa parte da pedagogia, passam a entender também São José dentro desse conceito de formação sociocultural, né? E tem que conhecer o espaço que ela vive primeiro para acompanhar o Brasil, o país, o mundo. A partir da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, né? Quantos que de repente tem que passaram pelo que eu passei, de ter uma chácara e não ter ideia que aquelas nascentes da chácara, nós temos 2 nascentes, aquelas Fazer nascentes parte da Mata Atlântica, isso. fazem parte dos aquíferos que abastecem Curitiba. Né? Então, até a represa do Miringuava, que vai ser inundada em janeiro de 2019, segundo a Sanepar, é para atender principalmente ao curitibano, para que o curitibano não fique sem água, que são 1.800.000 habitantes. E todo esse conceito de preservação que vocês estão dando o espaço para a gente conversar, ele é muito importante porque São Paulo não foi dado a devida atenção à região metropolitana de São Paulo, e o paulistano na capital, por causa de questões lá de distribuição de água, houve
grandes falhas, né, na distribuição de água com relação às torneiras ficarem secas. Então, há todo um envolvimento também por parte do poder público de segurar as questões de mau uso dos aquíferos, tanto em São José quanto Piraquara, para que em Curitiba não tenha falta d'água. Tem que pensar nisso a longo prazo também. Começa já para não sofrer lá no futuro. Certo, Marcos? Com certeza. E como você disse que é formado em comunicação? Eu sou jornalista, nós somos Jornalista? colegas. Faz que 25 legal. anos. Faz 25 anos. Mas aí já. agora está nesse meio do Na meio verdade, assim, a ambiental. Ecoguaricana é uma atividade paralela, que de paralelo, daqui a pouco, eu estou 100% dedicado. Assim. Quem sabe um dia eu consiga dar uma diminuída nas minhas outras atividades, como comunicação social, e me dedicar integralmente, né? Dentro desse processo que eu te falei do mercado e crescendo, né? E você, voltado todo para essa parte ecológica, queria que você falasse um pouco da bicicleta de bambu. Como que é isso? Eu fiz uma exposição de bicicleta que quando a bike de bambu chegou, que eu fui buscá-la numa transportadora, eu liguei para o Klaus Volkmann, é o designer lá de Porto Alegre, ele é flautista transverso da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e ele faz as bikes de bambu. Quando ela chegou, eu liguei para ele, falei, eu quero comprar essa bike. Eu nem tinha dinheiro, eu falei, não, dá um jeito, cara, me dá prazo, né, dá um jeito aí. Aí eu fiquei com essa bicicleta, ela fez parte de uma exposição que a gente realizou aqui em São José, foram 2 anos, e essa bicicleta, às vezes, ela sai para algumas pequenas exposições. É uma bicicleta, o peso dela é parecido, mas ela tem esse conceito de sustentabilidade. O quadro dela, por ser de bambu, ele tem resina dentro dele, e se quebrar alguma parte do quadro da bicicleta, ela vai para a reforma. Ele me deu garantia, o Klaus me deu garantia de 20 anos. Ela tem resina dentro do bambu. Então, se acontecer alguma coisa com a bicicleta, ela vai para uma reforma. Não, ou seja, uma bicicleta usinada, feita à base de ferro, de alumínio, ela vem da indústria como um processo de usinagem. Né? E muitas vezes a bicicleta quebra o quadro, você tem que se desfazer da bicicleta. Já essa bike de bambu, ela tem esse conceito de você ficar com ela 20, 30, 40 anos. Nosso tempo acabou, Marcos. Muito obrigado pela presença, por ter dividido aí com a gente a parte de sustentável, ecoturismo, para que as pessoas conhecessem esse pedaço que São José tem agora, é novo. Muito obrigado. Eu agradeço muito e assim como dizem os jovens, né, dá o like, veja o Facebook, os canais, as redes. Deixa aí o teu contato, quem quer saber mais sobre o projeto. É só pesquisar lá. Tem bastante forma de nos achar. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Quer ficar por dentro dos próximos programas, da nossa programação, dá lá o seu curtir no Facebook da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Nossa Padroeira. E até a próxima.